Enquanto Jesus estava falando às multidões, a mãe dele e os irmãos ficaram do lado de fora, procurando falar com Jesus. Alguém disse então a Jesus: olha, tua mãe e teus irmãos estão aí fora e querem falar contigo. E perguntou: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E estendendo a mão para os discípulos, Jesus disse: eis minha mãe e meus irmãos. Pois todo aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Oh, meu irmão, minha irmã, isso é para nós palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Toda palavra de Jesus, qualquer palavra de Jesus é palavra de salvação. E por ser palavra de salvação, nós temos que prestar muita atenção nessa palavra, porque ela tem um condão, ela tem a força de nos salvar. Mas temos que ter muito cuidado para nos aproximar dessa palavra com muita humildade, com muita simplicidade de coração, porque a mesma palavra que vem com a força de nos salvar pode se tornar uma armadilha que nos faz cair se nós agirmos com arrogância, com orgulho, com soberba diante dessa palavra. Temos que nos aproximar com muita humildade da palavra de Deus e perguntar para Ele: Senhor, revela-me o sentido, revela-me o significado da Tua palavra. E aí Ele vai dizer: eu já te dei a igreja, eu já te dei a minha igreja para interpretar a minha palavra. Então escuta a igreja, que tu vais caminhar direitinho no verdadeiro significado, sem se perder, sem cair, sem tropeçar. Essa palavra será sempre palavra de salvação quando escutamos essa palavra junto com a igreja, como membros da igreja, como membros de Cristo, como filhos da igreja. Pois é, e a igreja nos ensina, meus irmãos, muitas coisas, tem muitas coisas nessa palavra. A primeira coisa é isso que o padre já falou: nos aproximar com humildade. Essa palavra necessita que a gente se aproxime com humildade dela, para a gente não perder o seu significado, o seu sentido, e para ela não servir de tropeço. Primeira coisa já aprendemos: com humildade, cuidado com a arrogância, cuidado com o orgulho, cuidado com a soberba, cuidado com esse sentimento do sábio, né? O sentimento do sábio: eu sei tudo, eu entendo tudo, eu já compreendi tudo, não preciso que ninguém me diga nada, porque eu já cheguei à plenitude da sabedoria. Então, cuidado com esse complexo do sábio, né? Do sabe tudo. Humildade, simplicidade e obediência. A gente se aproxima da palavra junto com a igreja, como membro da igreja, como filho da igreja. E a igreja nos ensina que nós temos uma mãe, que é a mãe da própria igreja, Nossa Senhora. Ela é a mãe de Jesus e a mãe da igreja. Ela é a mãe de Cristo, é a mãe do Senhor e a mãe da igreja. Isso por causa de quê? Por causa da sua humildade, da sua obediência, que antes de se tornar o que se tornou, ela antes fez a vontade de Deus. Fez a vontade, escutou a palavra de Deus e fez a vontade dele plenamente. Todo aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. E todo aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Você se lembra quem foi que disse: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a sua palavra? E a partir daquele momento que ela se entregou inteiramente à vontade de Deus, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Deus veio ao nosso encontro, o Salvador veio ao nosso encontro. No momento que ela diz: eis aqui a serva, escrava, né? Mais do que serva, escrava do Senhor. Eis aqui a escrava do Senhor, faça-se em mim segundo a palavra dele, a vontade dele, a tua palavra, a palavra do anjo que transmite a palavra de Deus, é a vontade de Deus. Faça-se em mim a vontade de Deus, que seja feito aqui na minha vida aquilo que é feito lá no céu. O reino de Deus, a vontade de Deus, a plenitude de Deus seja feita na minha vida aqui nesse mundo, assim como é feito no céu. Seja feita a vossa vontade, Senhor, assim na terra como é feita no céu, assim na minha vida.
Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a sua palavra, a vossa palavra, a palavra dele, a palavra de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E a Virgem se transformou em mãe de Deus e mãe dos homens, mãe da igreja. Por quê? Por causa disso que Jesus acabou de dizer. Ouviu a palavra, pois todo aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu, que ouve e faz, conhece qual é a sua vontade, faz a sua vontade, esse é meu irmão e minha irmã. Os homens e as mulheres são irmãos e irmãs de Jesus. E a mãe é só uma. É só aquela da qual ele foi gerado. Só uma pode ser a mãe. É aquela da qual ele foi gerado. E todos os outros, homens e mulheres desse mundo, se tornam seus irmãos e suas irmãs. Nos tornamos família de Deus, amigos de Jesus, irmãos de Jesus, filhos de Deus. Nos tornamos família de Cristo. Nos tornamos seus irmãos e suas irmãs pela obediência da palavra, pela busca do sacramento, pela busca da palavra de Deus. Olha só quanta gente recebeu a palavra nesses dias nas nossas comunidades, nas santas missões. É hora, meu irmão, de colocar em prática aquilo que você escutou, confirmando tudo aquilo que nós temos visto nesses quase 6 anos, juntos como paróquia, junto com o padre que está indo embora. Quantas vezes você ouviu a palavra, o evangelho? Quantas vezes as pessoas se sentiram até incomodadas, sabe, com a palavra forte que o padre disse nesses tempos, evangelizando, chamando para Jesus, chamando para a conversão, chamando para a oração. Quantas vezes pessoas ficaram chateadas, quantas vezes, mas agora perceberam que é a verdade, é o caminho certo, é o evangelho, é a vida de santidade, é a vida de Deus, é abandonar o pecado, é renunciar ao mal, é renunciar ao pecado e assumir o reino de Deus, assumir a vontade de Deus na nossa vida, viver não das nossas vontades, viver não dos nossos caprichos, mas da vontade de Deus, que quer que todos os homens se salvem, chegando ao conhecimento da verdade. É isso, meu irmão, minha irmã. Está na hora tendo conhecido a palavra, tendo conhecido a vontade de Deus, agora colocar em prática nas nossas vidas. Homens de Deus nas nossas comunidades, homens e mulheres, crianças, jovens, ô meu povo, todo aquele que faz a vontade de Deus, este é meu irmão, minha irmã, e esta é minha mãe. Esta é minha mãe, antes não porque me gerou, porque me colocou no mundo, porque deu à luz, porque me pariu, né? Me gestou no ventre, não só por isso, mas porque fez a vontade do meu Pai que está nos céus, ouviu a sua palavra e disse: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a sua palavra. Sim, antes de tudo é por isso, antes de tudo, é porque colocou plenamente em sua vida em prática, né, a vontade de Deus, a palavra de Deus. É minha mãe, e se tornou minha mãe justamente por isso, nisso, dentro dessa obediência, dentro desse amor, dentro dessa entrega. Pois é, meu irmão, minha irmã, aqui está a palavra que deve tocar no teu coração e santificar a tua vida neste dia. Quem é minha irmã? Quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? São estes que escutam a minha palavra, que deixam tocar o seu coração, que deixam transformar a sua vida segundo o meu coração, segundo o desejo de Deus. Faz a vontade de Deus que está nos céus, a vontade do Pai que está nos céus. Eis aqui o servo do Senhor, eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a sua palavra. E o Verbo desce dos céus e se faz carne e se faz vida nas nossas vidas. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. E no teu perdão viverei.